Olá, eu sou o Antônio Filho, artista pesquisador e professor da Rede Estadual de Ensino do Pará, e vou aqui tratar do artigo Cartografias Artísticas como possibilidade de reinvenção da memória urbana. O artigo versa sobre processos artísticos que põem em xeque a noção de cartografia como representação do espaço físico geográfico, tendo como foco a relação que os artistas visuais estabelecem com o espaço urbano e suas memórias para criar outros sentidos e significados para as cartografias, né? Apresenta a importância da cartografia como linguagem nas artes visuais e também a importância da pesquisa em arte como embasamento teórico, né, conforme as exigências do mercado de arte contemporânea. Portanto, a discussão ela foi dividida em três partes. A primeira, que apresenta a relação dos artistas com o espaço urbano e suas memórias, né, na arte contemporânea. A segunda, que apresenta a cartografia como possibilidade de linguagem das artes visuais. E a terceira, em que eu apresento o meu processo artístico, que tem uma similaridade com as discussões teóricas do artigo. No que se refere ao espaço urbano e suas memórias, o teórico cultural e sociólogo Stuart Hall vai afirmar que as transformações provocadas pelo processo de globalização produziram o que ele chama de sujeito pós-moderno, que é aquele sujeito que não tem que assume várias identidades, né? Ou seja, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. E isso gera um apagamento das referências coletivas, nos afastando de uma relação mais contemplativa com os lugares, tornando o passado como sinônimo de uma coisa ultrapassada, né? Já o filósofo Henri Bergson, apesar de afirmar que a memória não é uma faculdade de classificar recordações, ele confirma que a acumulação do passado sobre o passado prossegue sem trégua e destaca importantes conceitos que potencializam sua análise, relacionando a memória com as imagens, afirmando que a memória é um fenômeno que responde pela reelaboração do passado no presente. Já o historiador e teórico de arte Júlio Calargan analisa o espaço urbano de forma ampla, né, como parte de um todo que abrange desde o quarto de dormir até a zona rural. Para ele, a obra de arte determina o espaço urbano. O que a produz é a necessidade para quem vive e opera no espaço de representar para si, de uma forma autêntica ou distorcida, a situação espacial em que opera. Já Maurice Merleau-Ponty, filósofo fenomenólogo, afirma que, estabelecida a solidariedade do espaço e do corpo vivente, que para ele é o elo indissolúvel entre o mundo e o sujeito, o espaço se particulariza e, dessa forma, se pluraliza, o que significa reconhecer a particularidade ou a pluralização das experiências. Para ele, haverá tantos espaços quanto corpos, ou seja, para cada um espaço. Sendo assim, podemos considerar que nossa percepção do mundo se dá através do corpo, e que não é um simples contato do espírito com o objeto presente, mas sim uma ação mediada por nossas memórias afetivas que se imprimem em nosso íntimo a partir de experiências vividas anteriormente. Já na segunda parte do artigo, né, a cartografia como linguagem das artes visuais, eu abordo que na arte contemporânea, cada vez mais, tem sido comum a apropriação de novas possibilidades da cartografia, né? Google Maps, mapas georreferenciados, arquivos em AutoCAD, e essa apropriação se dá pelos artistas, né? Para a criação de obras, né, que põem em xeque os modelos prescritivos da cartografia. Porém, deixando claro que esses artistas, as obras deles não se prestam a desprezar a epistemologia já constituída do estudo da cartografia, né, pela geografia. Mas essas obras, elas tratam de situá-los, né, de resignificá-los, de entendê-los em sua utilidade, ou seja, situar, ressignificar e entender essas noções da cartografia clássica em outras realidades, né, com outras utilidades.
Neste sentido, o geógrafo cultural Denis Cosgrove afirma que as conexões da cartografia com a arte, ou seja, as cartografias artísticas, vêm proporcionando novos olhares e criação de múltiplos sentidos para os territórios mapeados, sejam eles territórios geográficos ou simbólicos, né? Já os artistas pesquisadores Vladimir Santos Oliveira, Catarina de Ignazio e Ruth Watson dialogam no mesmo sentido em afirmar que os artistas contemporâneos, ao se apropriarem de mapas, propõem pôr em xeque as noções clássicas da cartografia geográfica, ou seja, eles traçam o mesmo paralelo de interdisciplinaridade entre arte e geografia, né? Porém, a Catarina de Ignazio, ela vai mais além e classifica essas práticas artísticas com os mapas dentro de 3 grandes conjuntos, que são eles os sabotadores de símbolo, né, que ela diz assim, nos quais a iconografia visual do mapa é utilizada para expressar lugares, sejam eles pessoais, fictícios, utópicos ou metafóricos. O segundo são os agentes e atores, que agrega artistas e coletivos engajados com questões políticas, visando desafiar o status quo ou promover mudanças no mundo. E o terceiro grupo são os mapeadores de dados invisíveis, que ela situa os artistas que se utilizam de metáforas cartográficas a fim de dar visibilidade para territórios informacionais. E diante disso, na terceira parte do artigo, né, que eu intitulo de Reinvenções Cartográficas, eu apresento o meu trabalho artístico, né, que tem uma relação grande entre a cartografia e a arte, né, que é uma presença expressiva em todo o meu trabalho, e que é motivado pelas minhas memórias e as minhas relações de pertencimento com os lugares que eu mapeio, né? Sendo assim, eu me incluo na classificação de Catarina de Ignazio, no grupo dos sabotadores e dos mapeadores, né? E outro destaque que eu dou ao meu trabalho, né, ao meu processo criativo, é a escolha pelo vermelho, que para simbolizar poeticamente o homem como sangue que dá vida às cidades. Nessa cartografia artística, que eu intitulo de Memória, né, que é da série Memórias e Afetos, essa cartografia é do ano de 2012, eu trabalhei as memórias da Praça Vidal de Negreiros, mais conhecida como Ponte de 100 Réis, que é uma praça que fica no centro do coração urbano de João Pessoa. Ela foi o primeiro coração urbano de João Pessoa. E essa praça passou por várias transformações. Sejam essas transformações por questões de adequação urbanística, né, das linhas de bonde, ou seja, interferência militar. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa praça e trouxe também outra coisa que é de referência no meu trabalho, é a linguagem da arquitetura, pois eu também estudei arquitetura entre os anos de 2000 e 2008. Então, nesse trabalho, eu trago a linguagem das maquetes, né, com os alfinetes representando a massa urbana, né, de como é que as pessoas utilizavam esse espaço durante essas transformações que ocorreram no espaço. Já na cartografia artística Meu Bairro, Minha Cidade, Minha Favela, Meu, da mesma série, Memórias e Afeto, do ano de 2014, eu ponho em xeque essas noções de pertencimento que a gente tem com os lugares, como se a cidade fosse algo nosso só, mas que a cidade é uma construção coletiva. Portanto, eu sobrepus sobre o mapa da cidade de João Pessoa, em vermelho, os meus trajetos pela cidade e cataloguei 10 lugares que eu tinha relação afetiva com a cidade e coloquei em cima desses lugares no mapa caixinhas com areias que eu coletei desses lugares, para fazer um jogo entre essas relações de pertencimento, né? Porque a cidade, como sendo uma construção coletiva, o que a gente pode ter da cidade são as nossas memórias com os lugares, né? Então, é um jogo, é uma brincadeira. Por isso que as caixinhas também são intituladas com Meu Bairro, Minha Favela, Meu Norte, enfim. É um jogo para tirar esse sentido de pertencimento como algo próprio. A cidade é uma construção coletiva.
E, por fim, as considerações finais do trabalho, em que nos leva a compreender que a produção de poéticas visuais pode, inclusive, levar a uma abertura para outra compreensão do território urbano, incitando um cotidiano mais sensível às questões das cidades e suas memórias. E, por isso, com mais potência transformadora, ao menos no sentido de ampliar as possibilidades de enxergar o passado e de criar e compartilhar memórias que podem ecoar pelos tempos, né? Assim como também podemos compreender que o mapeamento pode ser mais do que uma representação formal do espaço físico geográfico. Ele é também simbólico, resultante de uma relação emocional com os lugares mapeados, como é o caso desse meu trabalho, Meu Bairro, Minha Cidade, Minha Favela, Meu, né? E, por fim, o artigo também deixa claro, a partir do momento que eu faço um paralelo entre a história né, como os artistas utilizaram o mapa na história da arte contemporânea, né, que eu cito Denis Oppenheim e Alighiero Boetti, e vou para uma produção mais recente de Eduardo Abaroa e Flávia Gandolfo, mostrando que essa pesquisa, né, que a gente faz para embasar o nosso trabalho, ela é de uma grande importância, não só apenas pela exigência do mercado de arte contemporânea, para a inserção no mercado de arte contemporânea, como também para contribuir mais com a discussão acadêmica acerca do tema. É isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos.